pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais. Muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial, que sou condutor de um povo de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim.
Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração, bem-aventurados sois vós, os que perdoam, bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama, que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o Mestre ensina é a lei de amor. Que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama, que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz o peito a lira. Livre a Ama, que o amor
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, o Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje, as reflexões sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo será feito pela Kátia Mondaini. Ela falará sobre o item 12, ódio. Que possamos aproveitar o máximo das reflexões trazidas nesta manhã, colocando-as no nosso dia a dia, analisando as nossas atitudes e que possamos, com isso, aproveitar na nossa evolução e na nossa melhoria. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Guardemos o coração. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento, podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se, em via de regra, aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, Catuíte e toda a falange de trabalhadores envolvidos na assistência aos enfermos, encarnados e desencarnados, que estão vinculados ao Centro Espírita Miguel. Nós iniciamos a prece agradecendo por toda a dedicação, todo o amparo, toda essa disponibilidade que sabemos que transcende as nossas possibilidades de entendimento do que é abnegação, do que é renúncia, do que é compaixão e caridade. Como humildes, necessitados, aqui estamos nessa manhã, louvando, agradecendo, mas também pedindo
que todas essas vibrações que permeiam aquela casa espírita e que vêm ao nosso encontro quando dirigimos os nossos pensamentos, as nossas rogativas, para que sejamos também amparados, estimulados, acolhidos. Esse é o momento que estamos também aqui com as nossas dificuldades, com as nossas deficiências, com as nossas inquietações, colocando submissamente a vontade de Deus e a possibilidade de ajuda que nunca nos falta. Agradecemos pela oportunidade desse encontro da manhã de hoje, pela nossa saúde mental, pela possibilidade de estarmos partilhando esses momentos e que possamos ter uma reunião que durante o estudo do Evangelho esteja também irradiando para tantos que não tem quem peça por eles, que estão em aflições diversas, para onde estiverem também receberem o amparo e os benefícios divinos que certamente nunca faltam, mas que eles também tenham, assim como nós, possibilidade de perceber. Pedimos a permissão para iniciar a reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Bom dia, amigos companheiros. Eu sou Kátia Mondaini, faço parte de algumas atividades que a Casa de Miguel desenvolve, onde tenho a oportunidade de aprender e apreender tantos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus através da codificação que Allan Kardec nos trouxe. Fazendo uma breve audiodescrição, digo que sou branca, cabelos curtos, loiros, uso óculos, e estou à frente de uma parede branca, contendo dois pequenos quadros com flores pintadas. Trago uma reflexão nessa manhã no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12, o item 10, na parte referente a amai os vossos inimigos. E o tema hoje é o ódio. Eu pergunto, para iniciarmos as nossas reflexões, em quantos momentos de nossa vida, momentos que passamos, nos sentimos magoados com alguém? Digo até ter sentido muita raiva mesmo. E ainda mais adentro é aquele sentimento, né, que deixamos desabrochar, um sentimento de vingança. Uma verdadeira mistura de sentimentos que nos causaram, né, ou causam até hoje, muita dor e desafetos. Eu posso dizer que está aí um sentimento que nós precisamos eliminar, ou melhor, trabalhar melhor dentro de nós para que possamos verdadeiramente não deixar ir à frente quando percebemos o rancor e a raiva brotando em relação a algo ou alguém. Muitas vezes, quem nos ofendeu ou agride está tão infeliz que nem se dá conta do que faz.
Claro que também, né? Existem os que fazem a maldade por puro prazer, mas também não deixam de ser menos infelizes. Tudo o que fazemos de mal ao outro se constitui em nosso débito perante a lei divina. Nesse texto do Evangelho, trazido por Fenelon, ele nos mostra a origem do ódio e seu efeito para aquele que odeia. Ele também indica o caminho e os meios de eliminá-lo do coração do homem. Então, nós já podemos olhar para nós, né? Pois Fenelon nos diz que é possível vencer esse sentimento. Talvez, muitos aí estejam dizendo assim, né? Ou pensando, mas eu não sinto ódio. Será? De onde poderia originar esse sentimento? De onde ele vem? Nós vamos então acompanhar a leitura do item 10 do Evangelho sobre o ódio. Então ele nos traz assim, Fenelon já inicia assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito, amar o que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes o que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que nos torna superiores a eles. Se os odiasses, como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Amá-los é a história imácula que ofereceis, é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Vamos dar uma pequena paradinha aqui. Observamos o ódio nas mais diversas relações sociais, sejam nos grupos étnicos, nas discordâncias políticas, nas ideologias, nos posicionamentos de gênero, nos segmentos religiosos, na política, nas redes sociais, nos meios de comunicação, de massa, no esporte e inúmeros outros lugares, né? Muitos dos que são contaminados por esse vírus moral, que parece mesmo, né, como se fosse uma doença, né, um vírus que atinge muitas pessoas, demoram para se curar, porque são incapazes de refletir, de ponderar, de meditar no processo de insanidade e desumanização a que se submetem e que infligem a outro. Podemos dizer até que o ódio, ele se origina da condição inferior que ainda se encontra o homem, cujos dois sentimentos, né, orgulho, né, fala muito alto. Muitas das vezes a vaidade também. O orgulho impede a gente de ver naquele que lhe inspira ódio, alguém que necessita também do seu perdão, da compreensão e cooperação. O ódio, ele é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho.
só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão. Esses dois itenzinhos que eu falei, né, do ódio agora, isso está no livro Consolador de Emmanuel. Vocês podem encontrar lá na questão 39. A principal vítima do ódio é justamente aquele que alimenta esse sentimento, visto que o caminho para se conquistar a felicidade passa obrigatoriamente pelo próximo, a quem devemos amar incondicionalmente e não odiar. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Justamente os que nos inspiram indiferença, ódio ou desprezo são os que mais necessitam da nossa compreensão. Além, claro, de constituírem a mão que nos dá o ensejo de demonstrar nossa paciência e resignação. O irmão que nos inspira o ódio constitui o meio e a oportunidade que Deus nos dá para os regenerarmos do mal que tenhamos feito. Voltando aqui no Evangelho, ele diz assim, Fenelon nos traz assim: se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ele não coraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e o sei bem, porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está, e pune nessa vida e na outra os que violam a lei do amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. E aí, não podemos esquecer que Jesus nos deu o maior exemplo de amor, pois ele se entregou ao sacrifício da própria vida para dar testemunho do seu amor por todos nós. No Livro dos Espíritos, lá na questão 625, nós encontramos assim: Jesus é o exemplo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Jesus deixou o exemplo a ser seguido, mas não só ele. Recomendemos-nos dos homens e mulheres pacíficos que fizeram as páginas da história. E são muitos. O ódio de milhões é possível ser neutralizado pelo amor de uma única pessoa. E a gente nem pode esquecer de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, o Nelson Mandela também. Sabedoria, bondade, pacifismo, generosidade são categorias que nunca estão fora de moda. Preservam a nossa paz interior e favorecem a paz exterior. E olha, não podemos também esquecer do nosso Chico Xavier e de Valdo Franco até hoje. Voltando lá no Evangelho, lá no início, Fenelon tem um trechinho que ele diz assim: se odiasses como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Foi isso que nós já lemos? Então, amar os que nos ultrajam
e perseguem, mesmo que parecendo penoso, é uma demonstração de nossa superioridade moral em relação a esses irmãos, compelindo-os a seguirem nosso exemplo. É assim que seguimos a lição do Mestre, que nos recomenda retribuir o mal com o bem. É claro que talvez não tenhamos ideia, né? Mas se violarmos a lei do amor, sofreremos a corrigenda necessária através de duras provas restauradoras. Porquanto, Deus pune nesta ou em outra vida todos os que violam a lei de amor, uma vez que esta deve presidir todo o nosso relacionamento com o próximo. A harmonia que preside as leis de Deus impõe que a violação de uma delas determine a observância e cumprimento de outra, que leve à reparação da falta cometida. E é assim que Deus nos impulsiona ao progresso. Irmãos queridos, eu digo a vocês que se nós não vencermos o ódio dentro de nós, nós não poderemos desfrutar da verdadeira felicidade que só é permitida aos que se ajustam à lei de amor apregoada por Jesus. O amor, ele aproxima de Deus a criatura, e o ódio distancia dele. Esse tema, ele nos mostra a importância de procurarmos, pelo menos, não vibrar contra as pessoas que muitas vezes nos desprezam ou não têm afinidade conosco. Diz também que se começarmos a odiá-las, estaremos nos igualando a elas. Compreender que a lei de amor não nos protege dos sofrimentos advindos, dos maus procedimentos externos, é olhar os sofrimentos à luz do conhecimento espírita e compreender que eles são o necessário braço do escândalo, libertando-nos das amarras das existências pregressas. Fênelon localiza nestas linhas uma resignação sábia e raciocinada. O ódio, ele é fruto da condição inferior em que ainda se encontra o homem. Odiar é ferir-se a si próprio. É um mal que atinge diretamente quem odeia. Devemos vencê-lo dentro de nós para desfrutarmos a verdadeira felicidade, cujo caminho é o exemplo de Jesus contido no seu Evangelho. Lembremos-nos de que o Espiritismo nos ensina que a justiça divina se faz através de leis justas, sábias e amorosas, que dá a todos as mesmas possibilidades, as mesmas capacidades em potencial, as mesmas oportunidades de desenvolvimento espiritual segundo o livre-arbítrio individual, com a finalidade de cada um ser responsável por sua evolução e merecer os louros da vitória conquistada. Busquemos eliminar em nós qualquer sentimento de antipatia, de animosidade, de raiva, para não alimentarmos esse sentimento do ódio, que só nos traz dores e sofrimentos. Que possamos refletir
sobre esse texto, que ele é pequeno, que Fenelon nos traz, é um pequeno texto do Evangelho, mas com uma grandiosidade de conhecimentos, de reflexões, que só nos auxiliam, nos alertam sobre aquilo que nós estamos causando a nós mesmos e ao nosso próximo. Que cada um de nós possa, até como Santo Agostinho nos falou, se não me engano, foi ele, a deitar no travesseiro antes de dormir e perguntar como é que foi o nosso dia, para podermos refletir sobre os nossos atos, sobre as nossas palavras, buscar perdoar aqueles que nos ofenderam, pedir perdão pelo aquilo que nós fizemos, mas não guardar nem um sentimento de ódio. E finalizando, ainda trago do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 166, que tem como título Cura do Ódio. Lembra que nós perguntamos como fazer? Então, Emmanuel vem trazer para nós dizendo assim: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso é uma fala de Paulo que está em Romanos, capítulo 12, e capítulo 12, versículo 20. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe. Qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívoco do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com o inimigo desse jaz é agradecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas do Evangelho. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor de reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro, e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer a criatura bem-intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz, quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe tudo bem no momento oportuno
é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio, cheio de expressões infernais. Graças a Deus, graças a Jesus, muito feliz estou de trazer esse tema nessa manhã, que com certeza nos auxilia e auxiliará muito nos nossos atos e pensamentos, a partir de tudo que pudemos refletir aqui. É o que eu espero de coração, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e que a paz do Divino Mestre envolva a cada um de vocês, a cada um de nós e de nossos irmãos em humanidade, nos auxiliando nessa conquista. Graças a Deus. Encerrando a nossa reunião, onde fomos envolvidos pelas vibrações de amor e luz, pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade, por Deus nosso Pai, por Jesus e toda a espiritualidade de luz da nossa casa, o Centro Espírita Miguel. Vamos agradecer tudo que recebemos, o remédio que foi ministrado a todos os doentes do corpo e do espírito. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Ao término da nossa reunião, com o pensamento elevado ao Pai, agradecemos por tudo, Senhor, que tem feito em nossas vidas, pela alegria de viver, pela família, trabalho, alimento, todas as oportunidades que nos possibilitam o crescimento a cada dia. Somos gratos por tudo, Senhor, que nos deste, por cada amanhecer que nos renova oportunidades de aprendizado e melhoria. Senhor, com gratidão, lembramos daqueles que sofrem e te pedimos, protege, abençoa e conforte a todos eles, aos que estão aflitos, aqueles que estão enfraquecidos. Inspire, Senhor, sábias decisões, aqueles que têm responsabilidade e poder. Esteja conosco, proteja toda a humanidade. Nos auxilie, Pai, a sermos melhores a cada dia. Abençoe a todos aqueles que estão nos hospitais, nas ruas, nos manicômios. Esteja com aqueles irmãos que estão presos no vício e na criminalidade. Nossa Senhora, nossa Mãe, escute as nossas súplicas nesses tempos difíceis. Dai-nos a força
para vencermos, para que possamos ter a certeza de que não estamos sozinhos, que estamos sempre amparados por Ti, pelo nosso Pai e pelo Mestre Jesus. Que tenhamos fé, força e resignação para seguirmos em frente, sustentados na fé em Ti. Graças a Deus, graças a Jesus.